Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. A paz do Senhor, amado ouvinte, amado irmão, amada irmã, que nesse momento se liga conosco para juntamente, em uma só voz, elevarmos as nossas vozes em oração, em adoração ao nosso Deus. Isso é o mais maravilhoso de tudo, podermos nos reunir, invocar o nome do Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda está aberto. E certamente o Senhor nesse momento Ele se faz bem presente, bem próximo a você. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração nessa noite, como tem falado nos cultos que temos aqui, ministrado para a glória do Senhor Jesus, através de louvores, através da palavra profética do nosso Deus. Então se prepare nesse momento comigo em uma oração ao nosso Senhor. Pai bendito e Deus glorioso, nós louvamos e bendizemos o teu nome por mais uma vez podermos transmitir esse culto aos nossos amados irmãos que estão em suas casas, Senhor, mas estão em espírito de adoração, nesse momento se preparando para te invocar, ó Santo Deus, para serem fortalecidos através dos teus louvores, através da ministração da tua palavra. Que tu possas, ó Deus querido, fortalecer cada vida essa noite, que tu venhas, ó Santo Espírito, e trazer a renovação espiritual, trazer um avivamento, um aquecimento nesses corações, meu Senhor, para a glória do teu nome santo. Que cada hino eleve essas almas à tua presença e cada palavra traga uma profunda reflexão diante da tua santa e gloriosa vontade. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, vem nos abençoar nessa hora em que estamos em tua presença para te adorar e te adorar, meu Senhor. Amém. Vamos louvar o nome do nosso glorioso Deus, todos juntos. Pegue a sua harpa cristã, nos acompanhe nesse momento de louvor. Hino de número 88 da harpa cristã. Jesus, meu Rei, Mestre Senhor, o teu amor
Já achei uma flor gloriosa e quem deseja mesmo verá a rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza verá, no vale de sombra e morte, mas a glória e glória.
nos prostrar para dizer que Ele é nosso Deus, Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória, e nós vivemos por esse motivo, para adorar, existimos para isso, para adorar. Meus amados irmãos, eu quero lhes convidar a uma passagem bíblica no Antigo Testamento, numa história bem conhecida, contada para crianças, mas que não deixa de ter sempre algo muito especial para falar aos nossos corações. E eu me refiro à história de Gideão, e nós vamos ao capítulo 6 do livro de Juízes. E iremos ler aqui os primeiros 12 versículos desse capítulo. Juízes, capítulo 6, versículos 1 a 12. Louvado seja Deus. Assim nos diz a palavra do nosso mestre. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas vós não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja Deus. Oremos nesse momento, pedindo a bênção de Deus através da sua palavra, pedindo que Deus também nos conduza em um momento de reflexão, e pedindo também que Deus continue abençoando
cada família que tem sido tocada pelo Senhor para contribuir com a sua obra. Então já deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, a fim de que você também possa dar o seu melhor para o Senhor, através dos seus dízimos e as suas ofertas, porque são ofertas de gratidão. Nossos dízimos, nossas ofertas, nossas contribuições é a prova de que somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo quanto Ele nos tem abençoado. Então convido vocês a esse momento de oração. Pai bendito e Deus glorioso, santo, nós estamos na Tua presença, meu Senhor, neste santo lugar que Tu tens consagrado, separado para a ministração do Teu louvor, para adorarmos na beleza da Tua presença santa e gloriosa. Ó Senhor, estamos aqui ministrando aos Teus servos, que nesse momento já foram elevados pelos louvores que aqui foram entoados, e que eles também, Senhor, juntos em uníssona voz, elevaram a Ti em um coração sincero, em um espírito quebrantado e contrito, na Tua santa e gloriosa presença. Ó Pai querido, os Teus servos têm ouvido a Tua palavra, têm ouvido, ó Deus querido, a expressão da Tua voz, que Tu revelaste aos Teus filhos, meu Senhor, e Te pedimos nesse momento força, e Te pedimos, ó Deus querido, que nesse momento também que enfrentamos, em que ainda nos encontramos, que possamos ser revestidos da certeza de que és Tu quem peleja pelo Teu povo, de que nós não precisamos temer nenhum mal, nenhuma mortandade que nos assole, nenhuma praga, nenhuma peste, meu Senhor, porque Tu és com os Teus filhos e Tu ages dolorosamente sobre todos aqueles que em Ti confiam e em Ti esperam, Senhor. Ó meu Deus, sabemos que irmãos têm sido colhidos por Ti, mas sabemos, ó Deus querido, que esses que foram colhidos já estão guardados em Ti. Essa, ó Deus querido, é a grande esperança nossa, dos familiares de nossos amados e queridos irmãos que vieram a falecer nesse período, meu Senhor, mas que vivem, porque aquele que crê em Ti vive eternamente. Ó Deus querido, aleluia. E um dia nós iremos nos encontrar com eles também. E um dia todo pranto, toda lágrima, toda dor cessará, e nos encontraremos saciados, renovados, plenamente felizes no gozo da Tua presença. Ah, Pai, nós louvamos o Teu nome e Te pedimos a Tua bênção também, meu Senhor, sobre cada família que tem sido fiel a Ti, que não tem deixado, meu Deus querido, a Tua obra parar, que tem investido, que tem, ó Senhor, sido grato a Ti, contribuindo com o Teu reino, meu Pai querido, trazendo os seus dízimos, suas ofertas à Tua casa, para que haja mantimento, para que haja o sustento da Tua obra, a fim de que a Tua obra não pare. Continua abençoando essas famílias, meu Senhor, que as bênçãos dos céus estejam derramadas sobre elas. Também Te pedimos sobre aqueles, Senhor, que durante esse período, diante das adversidades, ficaram impedidos de contribuir, ficaram impedidos de cooperar, mas que têm a sede no seu coração de cooperar com a Tua obra. Que a Tua bênção venha sobre eles também, Senhor, e que logo eles possam estar, ó meu santo Deus, fazendo aquilo que agrada ao Seu coração,
que é, meu santo Deus, aleluia, demonstrar a sua gratidão através das tuas primícias. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho, Pai querido, continua nos abençoando e nos enriquecendo, nos enchendo com o teu Santo Espírito nesse momento de adoração ao teu nome. Amém. Louvado seja Deus. Você se prepara para contribuir. Você pode, como nós aqui sempre temos orientado, fazer a sua transferência para uma das contas da igreja. Logo mais estaremos disponibilizando a conta que você deverá fazer o seu depósito, a sua transferência. E não se esqueça de bater um print quando fizer a transferência e enviar para nós, para o nosso WhatsApp, ou do irmão Mário, primeiro tesoureiro da igreja. Vocês façam isso em nome de Jesus e tenham certeza de que a bênção de Deus será sobre vocês. E aqueles que não podem fazer essa transferência podem entrar em contato também conosco, e nós providenciaremos alguém para ir à sua casa, a fim de que você não deixe de trazer os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Vamos louvar a Deus. Na
Louvado seja Deus, faça a sua vontade em nossas vidas, na terra, como ela é feita no céu. Meus amados, queridos irmãos, que participam conosco nesse momento de adoração, nessa mensagem dessa noite eu quero chamar a sua atenção para o personagem da história que nós lemos, um cara normal chamado Gideão. Eu falo que ele é normal porque de fato ele não impressiona, pelo menos não à primeira vista. Ele é de uma família pobre, da menor família da casa do clã, da sua linhagem, e olhando para ele, a gente jamais diria que ele seria usado sequer para trazer qualquer benefício à sua própria família. Imagine então trazer a libertação para um povo, para a nação de Israel. Mas Gideão faz algumas escolhas que vai mudar tudo, e essas escolhas elas vão fluir da sua fé em Deus. E tão significativa é a marca que esse homem muito comum fez no seu tempo, que ele está listado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, na chamada galeria dos heróis da fé. Portanto, eu quero convidá-los nessa noite a acompanhar a história desse homem, enquanto nós percorremos aqui esses 2 capítulos de Juízes, o capítulo 6, do qual lemos apenas um trecho, os versículos 1 a 12, e também o capítulo 7, onde nós encontramos uma cartilha para confiar em Deus e extrair daqui 6 lições para nos ajudar a confiar mais no Senhor. E a primeira lição que nós extraímos dessa história é que Deus usa tempos difíceis para chamar a nossa atenção. Quando nós abrimos o capítulo 6 do livro de Juízes, nós encontramos a nação de Israel saindo de um tempo de relativa facilidade, momento de paz, porque Débora e Baraque haviam derrotado a Jabim, rei de Canaã, e conforme a gente lê no capítulo 5, no último versículo 32, diz que a terra sossegou por 40 anos, ou seja, as contas eram pagas em dia, as crianças estavam se comportando bem, os negócios estavam indo de vento em popa, tudo estava um mar de rosas, estava tudo maravilhoso. O problema é que quando tudo está bem, como costuma acontecer nos nossos tempos, Israel se esqueceu de Deus. Israel se afastou de Deus. Eles se julgaram autossuficientes e achavam que não precisavam mais de Deus. Assim, Deus teve que dar uma sacudida, uma solavancada. Ele teve que abalar as circunstâncias, despertando um inimigo contra o seu povo, para mostrar que a vida deles poderia ser muito difícil sem ele. O versículo 1 que lemos diz que os israelitas, eles fizeram mal aos olhos do Senhor, e então o Senhor lhes entregou na mão de Midian por 7 anos. 7 anos de perseguição, 7 anos
de destruição sobre tudo aquilo que eles produziam. O texto que segue permite-nos saber que os midianitas, eles eram extremamente poderosos e oprimiam os israelitas de uma forma impiedosa. Todos os anos, na época da colheita, os midianitas nômades invadiam as plantações e o que eles não podiam levar consigo, eles destruíam e não deixavam nada para trás. O versículo 5 nos diz que eles vinham como gafanhotos, devastando completamente a terra. A Bíblia relata que a situação era tão ruim que muitos dos israelitas deixaram as suas casas para viver nas cavernas, nas montanhas ou então em fortalezas, temendo justamente por conta das suas vidas. E assim aconteceu durante 7 anos. Finalmente, os israelitas decidiram que não dava mais, que eles não aguentavam mais. E o versículo 6 nos diz que eles clamam a Deus por socorro, por ajuda. E fica em nós a pergunta: por que eles esperaram tanto tempo para se voltarem para Deus? Por que não se voltaram logo? Por que deixaram passar 7 anos de sofrimento, de perseguição, de destruição, chegando ao ponto de empobrecer, de padecer fome, necessidades, para então se voltar para Deus? E eu digo que é porque eles são muito parecidos conosco. Eles esperaram até que todas as opções humanas se esvaíssem, até que todas as suas possibilidades se esgotassem, como nós também fazemos. E aí, quando todas as portas se cerraram e eles viram que não tinham mais jeito, aí eles se voltaram para Deus. Quantas vezes as circunstâncias difíceis chegam, as adversidades chegam, as dificuldades se esbarram na nossa porta e nós nunca paramos para perguntar a Deus por que aquilo ali está acontecendo. E nós nunca paramos para perguntar a Deus qual é o plano dele para nós, através daquela adversidade, através daquele problema. Em vez disso, nós esperamos e começamos a lutar sozinhos na tentativa de vencer o problema, de ultrapassar os obstáculos. E não buscamos a Deus, só deixamos para buscá-lo quando a gente vê que as coisas já fugiram do nosso controle completamente. E o interessante é que a princípio a gente já não tinha o controle, e as coisas só foram se intensificando, e a avalanche de problemas só foi aumentando sobre nós, até que chega o último momento, quando a coisa vai engolir a nossa casa, a nossa vida, é que nós nos voltamos para Deus. Então aprenda uma coisa com Gideão nessa noite: toda experiência que passamos na vida, seja boa, seja má, ela é um teste para nós. Todas as provações que o povo de Deus passa em sua vida, elas têm um propósito único: nos aproximar dele, nos aproximar de Deus. Quanto mais distante você está de Deus, tanto mais problema você vai enfrentar, para que você possa se voltar para Deus. Ah, pastor, eu pensei que era quanto mais eu servir a Deus, mais aparecia problema. Também, para que você pare de servir, e depois vem problema para que você se aproxime. Louvado seja Deus. Só que os problemas que vêm para que você pare de servir não são projetados por Deus, mas Deus permite.
fé, a sua confiança nele. Louvado seja Deus. E aqui está o ponto. Quando tempos difíceis chegarem, quando vierem as dificuldades, as adversidades, em vez de olhar para essas coisas como se Deus estivesse punindo você, como se fosse um castigo, Deus está me castigando, eu sei, porque eu falhei. Tente ver essas coisas, essas adversidades, esses problemas, essas dificuldades, esse sofrimento, como um dom da graça de Deus, para que você se aproxime dele. Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12, diz assim: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, não te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Louvado seja Deus. Se você é repreendido por Deus, saiba de uma coisa: Ele ama você. Senão Ele nem olhava para você, Ele nem cuidava de você. Glória a Jesus. Então, Deus tem planos em nossos problemas. O que o autor está dizendo aqui é que Deus, Ele lhe ama muito, para deixar você continuar do jeito que você está, porque o que Ele quer é estar no centro da sua vida. Louvado seja Deus. C.S. Lewis, ele disse assim em um dos seus sermões: Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência e grita em nossas dores. É o seu megafone para despertar o mundo inteiro. Louvado seja Deus. Como é que Deus está falando para você? Com o seu megafone? Ou Ele está só num cicio suave no teu coração, nos teus ouvidos? A segunda lição que essa história de Gideão nos passa é: Deus vê mais do que nós. A coisa maravilhosa sobre Deus é que, apesar de nós sermos morosos para nos voltarmos para Ele, Ele nunca demora em nos responder quando nós vamos ao seu encontro. Os versículos 7 e 8, ele nos mostram que quando nós clamamos a Deus, Ele se move em misericórdia para conosco. Ele nos diz a verdade, por que estamos enfrentando aquele problema, e Ele começa a trabalhar nos bastidores, movendo as coisas, as peças, para nos ajudar. Para Israel, aqui no texto que lemos, Ele enviou primeiro um profeta anônimo para chamá-los de volta à rendição total e à total devoção a Ele. Mas o seu plano também incluía um homem improvável, chamado Gideão. E nós encontramos Gideão no versículo 11, onde ele está debulhando ali um pouco de trigo num lagar para guardá-lo dos midianitas. Agora, eu não sei se você sabe, e normalmente as pessoas que nasceram em centros urbanos não sabem, a não ser que tenham lido sobre isso, mas um lagar não é um lugar de debulhar trigo. Um lagar é um lugar de se espremer uva. Normalmente o trigo ele era lançado em um terreno limpo, para que o vento soprasse e a palha fosse lançada para longe e os grãos ficassem. Mas Gideão aparentemente já havia sido pilhado pelos midianitas antes. Então ele se esconde em um lugar subterrâneo, na esperança de evitar a ação dos midianitas e salvar alguma coisa de sua produção. É uma visão lamentável, cheia de frustração, de desânimo e de medo.
E caso você já tenha se perguntado alguma vez se Deus tem senso de humor, leia comigo o versículo 12, que diz assim, eu vou ler aqui na versão da NVI. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, guerreiro poderoso. O cara estava lá, malhando o trigo, num lagar, com medo, olhando para todos os lados, aterrorizado, que algum midianita viesse e levasse tudo. Aí chega o anjo do Senhor e diz: o Senhor é com você, varão, guerreiro valoroso. Será que você pode imaginar Gideão assim, olhando para um lado, para o outro? Cadê o guerreiro? Louvado seja Deus. Cadê o guerreiro que eu não estou vendo? Será que Deus estava sendo sarcástico com Gideão? Ou será que ele viu algo mais em Gideão do que ele mesmo? Eu acredito que Deus viu o que ele estava prestes a fazer através de Gideão, através da fé que ele despertaria em Gideão, e estava mais do que na hora de Gideão também enxergar isso nele. Ah, meu irmão, minha irmã, tomando essa expressão aqui do anjo para Gideão, ele sem compreender quem é esse guerreiro valoroso, eu quero lhe perguntar: você sabe quem você realmente é? Você já parou para pensar em quem você realmente é? Você conhece o potencial que você é? Deixa eu só lhe dizer algumas coisas. Se você é crente, nascido de novo, em primeiro lugar você é filho de Deus, que é uma coisa melhor do que essa. João capítulo 1 versículo 12, ele nos fala sobre isso, que nós somos filhos de Deus porque cremos em Cristo. E conforme Jesus nos diz em João capítulo 15 versículo 15, nós somos também seus amigos. E Paulo em Efésios capítulo 2 e versículo 10 diz ainda que nós somos obra-prima da criação de Deus. Em Romanos 5:1 ele nos diz que nós fomos justificados em Cristo, libertado para sempre da condenação de Deus, em Romanos capítulo 8 e versículo 1. Efésios 1:5, que fomos adotados e somos parte da família de Deus. Filipenses 3:20, que temos uma cidadania celestial, não é um green card americano, é um green grace. Louvado seja Deus. É um passe da graça, cartão verde para você acessar o céu. O céu é seu e direito seu por herança, porque você creu em Cristo Jesus. Você pertence a Deus, é o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 20. E por mais que você queira, nem você mesmo e nem nada à sua volta pode te separar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 e versículo 35. E você tem tudo com Ele, tudo que você precisa para a vida e piedade. Deus sabe quem você é, ainda que você não tenha consciência disso. Ele te deu todos esses dons, todas essas dádivas, e Ele trabalhará para ajudá-lo a cada dia você enxergar essa sua verdadeira identidade e a sua potencialidade nele. Louvado seja Deus. A terceira lição que essa belíssima história nos passa é: Deus confirma suas prioridades.
com a sua presença. Depois de ser chamado poderoso guerreiro, Gideão questiona a Deus no versículo 13, dizendo: Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? A conclusão de Gideão, depois da saudação do anjo do Senhor, foi que Deus os havia abandonado. O versículo 14 registra algo que deve ter intimidado a sensibilidade de Gideão. Deus responde para Gideão, olhando olho no olho. Ele diz: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Gideão ainda não estava fazendo as contas direito dessa equação divina que vai em choque com a lógica humana. Louvado seja Deus. Embora então ele observa para Deus o quão inexpressivo é o seu currículo. No versículo 15 ele diz: mas Senhor, como é que eu vou fazer isso? O meu clã é o menor dentre os manassitas, e a minha família é a menor, e eu sou o menor da minha família. Louvado seja Deus. Ou seja, na ótica de Gideão e na visão humana, ele não tinha nenhuma autoridade, nem sequer para chamar os seus irmãos para guerrear com ele. Imagine então as tribos de Israel para lutar ao seu lado. Mas Deus, Ele confirma as suas prioridades com a sua presença. No versículo 16, Deus diz: eu estarei com você. Você não vai fazer isso sozinho. Eu estarei com você, diz o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, ele recebe aqui uma incontestável comissão que conta os resultados notáveis com antecedência e promete a incomparável parceria do Senhor com ele. Precisa de algo mais? Jesus também disse para nós: eu estou com vocês todos os dias, eu não deixarei vocês só. Vocês vão pregar o meu evangelho, mas eu vou com vocês. Para que parceria melhor do que essa? O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. E depois de mais uma confirmação, Gideão, ele compreendeu que ele estava lidando de fato com Deus. No versículo 22, nos diz que finalmente o quebra-cabeça se montou na mente de Gideão, e ele reconheceu e disse: ah, não, Senhor Deus, eu vi o anjo de Deus face a face. Porém o anjo conforta, dizendo: nenhum mal acontecerá contigo, e o seu chamado é confirmado. Então ele constrói um altar ao Senhor. O que vemos até aqui é que Gideão, ele precisava de um encontro pessoal com Deus, e Deus o encontrou exatamente aonde ele se encontrava, aonde ele estava, dando a ele uma sensação de paz e de propósito pela sua presença contínua com ele. É interessante, porque isso me faz lembrar um testemunho narrado nos livros de história acerca dos soldados de Napoleão.
aonde eles testificavam que quando Napoleão pegava em suas mãos e olhava nos seus olhos, eles se sentiam mais do que vencedores, eles se sentiam conquistadores, nada mais precisava ser dito. Tamanha era a confiança que Napoleão passava para os seus soldados. E eu quero dizer, meu amado irmão, que se isso acontece com um homem natural, você imagina então com o Deus Todo-Poderoso quando fala conosco. Tudo muda em nós quando nós ouvimos a voz do Todo-Poderoso e olhamos face a face para Deus, maravilhados com a sua glória. De repente as prioridades do Senhor se tornam a coisa mais importante de nossas vidas, e nós sabemos que só podemos viver inteiramente para adorar, para nos prostrar diante dele, para servi-lo e colocar o seu reino como prioridade em nossas vidas. Nos sentimos mais do que vencedores. É só um toque do Senhor. Pode ser só um cicio suave, mas é o suficiente para fortalecer os Elias dos tempos presentes. Gideão, ele estava pronto para o primeiro teste. Depois destas palavras do Senhor, depois do Senhor olhar ele no olho e dizer: eu estou contigo. E nós estamos prontos agora para a nossa quarta lição. Fidelidade privada é um pré-requisito para a utilidade pública. Parece até uma propaganda comercial, mas não é não. Vou repetir. Fidelidade privada é um pré-requisito para a utilidade pública. E o que eu quero dizer com essa afirmação é que antes que Gideão pudesse ser usado publicamente em favor do seu povo, ele deveria primeiramente limpar o seu próprio quintal. A sua família, ela estava quebrando o primeiro e o segundo mandamento, com ídolos edificados a Baal dentro da sua própria propriedade. Então, a primeira tarefa do Senhor dada para Gideão foi que ele pegasse o touro especial de 7 anos do seu pai e derrubasse os ídolos. Gideão deveria sacrificar aquele touro usando a madeira do ídolo que ele havia destruído. E qual é o ponto enfocado aqui? Se você quer aprender a confiar em Deus, você deve primeiro arrumar a sua casa. Antes que Deus possa usá-lo poderosamente, Ele quer ser magnificado em sua própria vida, em sua própria casa. Isso porque é no culto privado, é naquele culto que fazemos eu e Ele, em oração, fechando a minha porta, no meu quarto, buscando a Ele, falando com Ele. É nesse culto privado que nós somos preparados para manifestar o poder de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. E não há atalhos quanto a isso. Se você quer ser usado por Deus, você precisa ter o seu culto privado com Deus. Então, eu quero lhe perguntar: há algo segurando você essa noite? Ou algo tem segurado você, impedido de que você seja um verdadeiro adorador em sua presença? Existe algum pecado que você está se apegando e que você precisa colocar para fora, deixar para que a glória de Deus se manifeste? Derrube o
os ídolos que te prendem. Derrube os ídolos da sua vida que te afastam do seu Deus. Confesse o seu pecado. Lide com isso e retorne em obediência total a Deus. E pode ter certeza que isso vai agitar as coisas em sua volta. Mas é claro que Deus honrará aqueles que o honram. Isso aconteceu com Gideão. Evidentemente, esse touro que Deus manda matar aqui, ele era um plantel comunitário pertencente à família de Gideão. O versículo 30 relata que os homens da cidade ficaram tão indignados que disseram a Joás: traga o teu filho, ele deve morrer. Mas